Se a gente começar a olhar pela história, principalmente quando se definiu direita e esquerda lá na França, fica muito claro de demonstrar aqui que as atitudes de Cristo sempre foram de esquerda. Crentes sempre foram de esquerda. A verdade é essa. A verdade é que não querem que vocês saibam. Se a gente começar a olhar pela história da humanidade, principalmente quando se definiu direita e esquerda lá na França, e pela a história de Jesus Cristo, fica muito claro de demonstrar aqui que as atitudes de Cristo sempre foram de esquerda. Se a gente for trazer para a política moderna pós Revolução Francesa, a noção de esquerda ela surgiu por deputados populistas da época, que estava sentada à esquerda da antiga corte francesa, lá quando surgiu essa questão de direita e esquerda. E por que, na minha opinião, nos meus estudos, no meu ponto de vista, eu entendo que os evangélicos e os evangélicos, cristãos, protestantes, aqueles que vêm lá de Martinho Lutero, protestando por multiplicidade de religião, que não venha só existir a Igreja Católica como uma religião central do mundo, porque na minha opinião conceitual, os evangélicos sempre foram de esquerda. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou dando uma lida nos meus estudos, nas minhas anotações e vou mostrando para vocês aos poucos aqui. Para todos nós que estudamos aí, no ensino médio, principalmente o primeiro ano do ensino médio, quando a gente estudou ali iluminismo, revoluções, a gente aprendeu ali um pouco da Revolução Francesa, E qual que era o objetivo principal da Revolução Francesa? Eu vou dar uma lida aqui, Fim dos privilégios feudais, liberdade religiosa, igualdade perante a lei, enfraquecimento do poder da Igreja Católica. Perceberam? Todos nós sabemos que a Igreja Católica, por anos e muitos anos, ela exerceu um poder fundamental no mundo, chegou a ter grandes somas de território no mundo e até definia reis, imperadores, legisladores, até julgava pessoas, até matava pessoas em cruz crucificadas. A gente sabe que a Igreja Católica ela teve um papel fundamental dentro da sociedade moderna que existe hoje, a gente sabe, mas também tem seu lado muito obscuro de tentar se perpetuar no poder. E foi justamente na Revolução Francesa ali que se iniciou uma revolta, mas sim uma revolução de fato para tentar mudar por dentro da política essa questão da Igreja Católica ser a única religião perpétua do mundo e que os evangélicos, os protestantes, deixasse de ser marginalizado dentro da França. Não só foi a França não, teve isso na Inglaterra também, teve na Alemanha, teve na Itália, como os evangélicos era marginalizado naquela época. E quem eram as pessoas que fizeram a Revolução Francesa e aonde eles estavam sentados? Vamos lá. Vamos pegar primeiro a França aqui, Vamos pegar a França aqui, Protestantes foram perseguidos pela Igreja Católica e pela monarquia absolutista francesa por séculos. Guarde bem isso daí, tá bom? Protestantes foram perseguidos pela Igreja Católica e pela monarquia absolutista francesa por séculos. E realmente foi por séculos, Olha, e tem mais, A Lei Como Hélio de Nunes, de 1598, garantia certa liberdade religiosa, mas foram revogadas em 1685. Presta atenção, foram revogadas em 1685, resultando em uma nova onda de repressão. Repressão a quem? Os evangélicos, protestantes, porque a Igreja Católica tinha um grande medo dos evangélicos e dos protestantes. É bom que fique bem claro aqui para todos nós que naquela época, que eu já falei aqui, quem exercia o poder de fato? Quem exercia o poder era a Igreja Católica no mundo e os reis e imperadores. E os condes e todos aqueles títulos que dava para os senhores de terras, na verdade, Então, se a gente for analisar friamente, parar para pensar aqui, se a gente for analisar com calma,
a gente vai entender que existia uma espécie de teocentrismo, que o mundo era regido por uma religião, né? E regido por reis escolhidos e derrubado pela Igreja Católica. E muito mais, a Igreja Católica, como está bem claro e explícito aqui, ela perseguia o cristão evangélico protestante e na maioria deles matavam e chamavam-nos de hereges, várias coisas, entendeu? E a Igreja Católica tinha medo que essa força protestante ela tomasse corpo, que tomou corpo, e viesse de alguma forma balançar o poderio que ela tinha na época e a influência que ela tinha dentro do corpo político do momento que existia ali. E procurando aqui nos meus estudos, nos meus livros, nas minhas anotações, eu achei uma coisa bem interessante aqui, ó. Protestante como força de ruptura. Por serem vítima do sistema católico feudal, os protestantes se alinharam naturalmente com os indivíduos iluministas que pregavam liberdade religiosa, educação laica, tolerância, olha só, tolerância e antissemitismo. Lá atrás, no início do iluminismo, lá atrás, os protestantes já perseguidos e marginalizados, muitos deles fugiram da Inglaterra, muitos deles fugiram da França, que aqui na França onde se define direita e esquerda, muitos deles foram para a Sérvia, a Polônia, a Hungria e para outros lugares. Já existia uma discussão, liberdade religiosa, educação laica, tolerância e anti-autoritarismo. Então fica muito difícil para mim, nos dias de hoje, não acreditar que os cristãos protestantes e evangélicos, que sempre estiveram do lado obscuro da sociedade, excluído, nas bordas, na periferia da sociedade, sempre tiveram dificuldade de ascender para os lugares, é isso mesmo, sempre tiveram dificuldade de ascender para melhores cargos públicos. Mas aconteceu alguma anomalia nos últimos anos, nas últimas décadas, que os crentes parece que se envergonharam ou se envergonham do que são de fato e querem calçar hoje uma bandeira de extrema direita. Eu também sou cristão, protestante e evangélico desde o ventre da minha mãe, sou das Assembleias de Deus, nunca neguei para ninguém isso, nunca neguei. Também sempre fui a favor da família, sempre fui contra o aborto discriminadamente, não sou um cara a favor e tolerante a drogas, não sou, porque eu acho que isso acaba com uma sociedade. E agora vamos falar sobre homossexualismo. Eu vou ser muito honesto no que eu vou falar aqui, porque eu gosto de ser real. Eu acredito assim que uma pessoa ela não vira gay. Ela nasce gay. Ela nasce com suas condições genéticas que faz ela nascer uma pessoa gay. Essa é a minha opinião. E isso não tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada a ver. As igrejas têm suas pautas baseadas, muitas delas no Velho Testamento, que está escrito lá, estarão fora do reino de Deus, os assexuados, isso, aquilo, outro. Mas a gente tem que entender que quando Jesus Cristo veio, ele veio para quebrar a lei. E se eu for pensar e se eu quiser ser mais criterioso, a palavra de Deus ela é muito, mas muito clara sobre isso. Todos aqueles que crer e ser batizado será salvo. Ali ela não está dizendo se é gay, ali ela não está dizendo se não é gay, ela não está dizendo isso. E vou dar minha opinião mais sincera sobre isso. Cara, isso daí eu deixo na mão de Papai do Céu. Para mim, preto, branco, índio, mulato, mulher, gay, criança, são tudo pessoas. Eu trato todas elas como pessoas, são gente. E a palavra de Deus fala: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu a amo todas e sempre vou amar todas elas como pessoas. Vamos continuar aqui nas minhas explicações porque os protestantes eram de esquerda. Continuando lendo o livro, vamos lá.
Na França e em outros países da Europa, muitos protestantes eram camponeses, pequenos artesãos, comerciantes e burguesia. Percebe? Eu vou ler de novo aqui. Na França e em outras partes da Europa, muitos protestantes eram camponeses, pequenos artesãos, comerciantes e burguesia. Aqueles que não fugiram da França, da Inglaterra, da Alemanha, que eram os grandes ali, né, da Espanha, da Itália. Os poucos que ficaram ali, eles estavam lá como camponeses, pequenos artesãos, comerciantes e a pequena burguesia da época. Aí tem mais, essa classe era contra o privilégio da nobreza do clero, que viviam em custos de povo. Olha só, a nobreza do clero que vivia em custo do povo. O povo que sustentava o clero era, meu irmão, era o povo que sustentava com seus impostos cobrado e extorquido naquela época, que era terrível, né? Terrível. Aí tem mais, ó. Logo, os protestantes estavam do lado da classe que lutava por igualdade, liberdade e justiça social. Bandeira de esquerda política revolucionária, trazendo para o dia de hoje, trazendo para a pós-revolução francesa. Logo, os protestantes estavam do lado da classe que lutava por igualdade, liberdade, justiça social. Bandeiras de esquerda política revolucionária. Então, como eu, protestante, desde que me entendo por gente, curioso, eu não vou falar que eu sou estudioso não, eu sou curioso, eu vou atrás de informação. Eu começo a ler todas essas questões aqui e vou falar que eu sou de extrema direita. Como? Se a minha vida foi pautada e doutrinada a defender a justiça social, a igualdade, o amor ao próximo, era quase incabível, inconcebível ouvir um cristão falando que bandido bom era bandido morto, porque a minha palavra fala que Jesus Cristo pega um homem, liberta ele, restaura e faz dele uma nova criatura. Essa é a minha palavra. Na minha Bíblia, eu sempre aprendi que minha maior arma era a minha Bíblia. Não vou falar na minha Bíblia, mas na minha casa, na minha igreja, eu sempre aprendi que a minha maior arma é a Bíblia. Agora, nos dias de hoje, eu vejo um bando de cristão fazendo pá, 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 pá. Eu vejo cristão igual esses dias aí, há 2, 3 dias atrás, pegar uma arma da esposa que era delegada da Polícia Civil e matar um gari na rua trabalhando e depois se diz cristão. E depois vem mentir, mesmo com as câmeras mostrando o carro dele, ele passando ali, o gari caindo, mesmo mostrando que a motorista do caminhão reconheceu o cara que matou, o amigo dele reconheceu o cara que matou, ele mentindo, falando que não foi ele, as provas em loco, tudo, condenando, mostrando que ele fez aquilo e ele falando que não foi. Esses os cristãos de hoje? Cadê o amor ao próximo? Cadê a sensibilidade? O cara estava ali prestando um serviço para a sociedade, um serviço que não é qualquer uma pessoa que faz. Vou ser muito honesto, eu nunca fiz também, eu acho que hoje eu não tenho nem idade, nem condições físicas mais de fazer esse tipo de serviço, de gari, de correr atrás de lixo, pegar lixo, mas é um serviço, cara, nem subserviço, é um serviço... eu não tenho nem palavra para falar, onde coloca pessoas para sair correndo atrás de lixo. Eu acho que nessa situação dos lixos no Brasil já deveria ter mudado faz tempo. O Brasil deveria mudar o sistema de coleta de lixo, colocar coletores nas ruas, em lugares específicos, aí as pessoas pegar seus lixos e colocar seus lixos dentro dos coletores e o caminhão passa e pega os lixos nos coletores. Não colocar indivíduos em situações nocivas à saúde, passar o dia inteiro correndo atrás de um caminhão, correndo mais do que atleta, sabe? Correndo o dia inteiro atrás do caminhão, catando, removendo lixo. Isso está muito errado e é muito vergonhoso para a civilização de hoje, meu.
Essa é a minha opinião. E o cara estava fazendo um serviço totalmente cansativo, totalmente difícil para manter a cidade limpa. Aí veio um imbecil desse que se diz cristão, protestante, dessa geração nova de extrema direita, puxa sua arma e pá, atira em um trabalhador. Aí eu te pergunto, não foi isso que eu aprendi na minha Bíblia? E eu duvido muito que essas pessoas aprenderam isso na Bíblia dela. E infelizmente, muitos cristãos estão com vergonha de assumir a sua realidade, o que vocês são de fato, que nós somos de fato. Nós não somos essa extrema direita, nós não somos essa direita lá de Hitler, sabe? Que perseguimos, que matamos, que fazemos tudo isso. Não foi esse o ensinamento de Jesus Cristo, não. Muito pelo contrário. O ensinamento de Jesus Cristo veio para quebrar a lei. Olha o que Israel está fazendo na faixa de Gaza ali hoje. Tu acha que Jesus Cristo queria isso? Não queria isso. Com certeza não. Mas vamos continuar aqui. Influência protestante em outras revoluções de esquerda. A Revolução Inglesa de 1640 e a Guerra Civil da América em 1750, ambas com forte presença protestante. Também são precursoras da lei que religião não deve ser usada para oprimir. Observe, religião não deve ser usada para oprimir. As lutas do protestante, prestem atenção, as lutas dos protestantes. Religião não deve ser usada para oprimir. O Estado não deve ter uma religião oficial. O Estado não deve ter uma religião oficial. A liberdade do indivíduo assegurada. Então vamos lá. Se a Igreja Católica por anos, ela a religião principal do mundo e a sociedade era obrigada a servi-la, se os protestantes fizeram até guerra, revoluções na Inglaterra e na América para trazer uma igualdade religiosa, que as pessoas pudessem ter o direito de escolher se ela ia ser evangélica, católica, espírita, a liberdade do indivíduo assegurado, se o cara fosse homem, se o cara fosse gay, se o cara não fosse nada. Olha só qual era a briga, a luta dos protestantes lá naquela época, lá atrás. Aí você vem me falar, os protestantes é de direita? Vamos lá, tem mais. Não adianta eu falar de questões legalistas e não trazer as questões bíblica, evangélica, protestante, aquela que moldou o meu caráter e a pessoa que eu sou hoje, né? Eu também tenho que falar sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, é um versículo que todos os cristãos sabem e deveriam saber. Eu vou ler aqui, ó. E conheceis a verdade e ela vos libertará. Entendesse? Ela está escrita em João 8,32. Hoje acontece um fenômeno estranho no mundo, na humanidade, que parece que as pessoas têm preguiça de pensar. Eu sempre carrego comigo que o conhecimento é distinto da inteligência. A inteligência ela está dentro do cérebro de todo mundo. O conhecimento não, o conhecimento está fora. Para você adquirir conhecimento é necessário que você leia, que você estude, que você escute, que você tenha bons hábitos na vida e exerça o conhecimento. E não é todo mundo que tem a capacidade de ler e de estudar que vai desenvolver a inteligência crítica. Porque muitas das vezes tem gente que lê muita coisa, mas eles são o quê? Meros repetidores. Só vai repetir aquilo que está no livro, mas ele não consegue desenvolver a capacidade de desenvolver uma tese baseada dentro daquele conhecimento que ele adquiriu. Infelizmente existem muitas pessoas assim que são repetidoras e são ótimos repetidores porque é bom para nós, né? Que eles conseguem resumir coisas super enormes, livros menores, compactar e a gente consegue ali dar uma lida e formar nossos pensamentos críticos. Trazendo de volta o versículo que eu li,
e conhecer a verdade e ela vos libertará, lá em João 8:32, Jesus Cristo, apesar de ser legalista no meu ponto de vista, eu acho que ele exercia um papel muito maior do que isso. Ele transcendia a questão legal ali, ele enxergava naquele momento ali a necessidade de uma revolução, porque entendia que as leis eram muito brutal naquele momento, naquela época, que poderia existir leis mais humanizadas, né? Quando eu começo a analisar a vida de Jesus Cristo, né? Quando ele pegou os peixinhos e os pães e dividiu com a comunidade, quando ele fez um cego enxergar, ele foi lá ressuscitar Lázaro e muitas outras coisas, como ele tinha essa questão humana, como ele tinha essa questão social, uma questão que deveria ser intrínseca dos cristãos protestantes, aqueles que servem a Deus com sinceridade, porque eu vejo nos dias de hoje pastores como Silas Malafaia. Olha só, a minha Bíblia ela é bem clara sobre isso, não só a minha todas, não só a minha todas. A política não se confunde com a religião. A política ela não pode entrar dentro da religião. Um púlpito cristão de uma igreja é sagrado, um político não pode entrar ali para exercer a sua profissão e tentar angariar voto. Isso é muito ridículo, isso é uma desgraça que acontece nos púlpitos da igreja. Isso não deveria acontecer. Político que se preze jamais deveria subir em um púlpito cristão para angariar voto. Então quando eu vejo um personagem que Silas Malafaia, na minha opinião, ele já deixou de ser pastor. Ele é um personagem, um militante que quer colocar à força um tipo de gestão política baseada no que quer colocar um tipo de gestão pública com uma base cristã por trás. Amigão, a política é a política e o cristão é o cristão. Até porque lá, quando Moisés conseguiu a terra prometida, né, até antes, qual era o papel de Moisés? Ele treinou pessoas para que ele desse com a questão política e ele ficou só com as questões espirituais. Moisés treinou as pessoas para lidar com questões políticas, judiciais, legislativas, e ele ficou responsável só pelas coisas espirituais, porque ele entendia que a política não se misturava com a religião. É claro, é óbvio que todos os pastores, pregadores sabem disso, mas nenhum deles tem coragem de falar a verdade. O que falta hoje dentro da igreja é pastores com... Eu vou retificar aqui, deve existir, com certeza existem muitos pastores com coragem de falar a verdade, de falar aquilo que é a verdadeira palavra de Deus, mas é a minoria. Quando eu vejo pessoas como Silas Malafaia, que para mim é um farsante, é um cara que finge de brincar de ser pastor, Silas Malafaia é um cara que se diz, não, que eu sou pastor, que eu estou conduzindo a igreja, e daqui a pouco pega o dinheiro da igreja e vai fazer palanque público lá na Paulista para atrair um monte de cristão e tentar usar habilidades psicológicas, que ele é um psicólogo, se eu não me engano, para induzir essas pessoas a acreditar nele. Olha só que farsante. É um farsante. Não vale, o Silas Malafaia não vale o prato que come. O Silas Malafaia não merecia estar onde está. É melhor deixar Silas Malafaia para lá, porque ele é um cara que já teve meu respeito uma vez na vida, e hoje, para mim, ele é um cara medíocre, tacanho, ele é um cara que não representa mais nada. E sinceramente, deixa para lá. Vou falar agora também do Pablo Marçal, um cara que diz que é cristão. Esse daí é pior. Esse é um vendedor de ilusão. Vocês lembram o trecho bíblico que
Jesus Cristo, quando chegou no templo e o templo estava feito de comércio, Jesus Cristo quebrou tudo e falou que ali não era um lugar de comércio, ali era um lugar de sagrado de adoração a Deus. Sabe o que Pablo está fazendo, Pablo Marçal, né, está fazendo com o Evangelho? Ele está vendendo, ele está fazendo dos lugares sagrados ponto de comércio, vendendo curso, vendendo ilusão. Ele vende ilusão, porque quando a gente para dar uma olhada no curso dele, né, ele quer vender e ensinar o cara a ser um líder. Marçal é líder de quê? Eu pergunto para vocês, líder do quê? Marçal fala que tem um monte de empresas. Empresas do quê? Do quê? Sócio de um monte de empresas. Do quê? Quer saber como o Marçal ficou rico? Vendendo curso para pessoas inseguras. Essas pessoas comprando o curso de Marçal para aprender a ser líder, aprender a ser gestor, aprender a fazer custeio, precificação, aprender a vender, a lidar com o mercado. Eu pergunto para essas pessoas, vocês aprenderam alguma coisa disso? Marçal é um encantador de serpente, não caia no canto da sereia não. Marçal é um lobo dentro da igreja ali só para raptar a mente das ovelhinhas e onerar todos os bolsos dessas pessoas, tirar todos os centavos. Rapaz, eu estava lendo uma entrevista aqui na internet, eu lendo uma entrevista. O Marçal teve a capacidade de falar que ia desenvolver um projeto lá na África, levantou milhões, chegou lá na África, fez 2 ou 3 casas e sumiu com o dinheiro todo, meu irmão. Marçal, tu tem coragem de explicar isso daqui, trazer todo o memorando, todo o dinheiro que tu recebeu de investimento e todos os gastos que tu teve para construir 2 ou 3 casas lá na África, casinhas simples que eu dei uma olhada aqui, e aquelas casinhas ali você falar que valia quase 300 milhões de reais. Marçal é um cara que enriqueceu enganando a população. É outro cara que não merecia ser chamado de cristão, não merece. Ele e Silas Malafaia tem que andar de mão dada junto. Dois enganadores. A minha palavra também ela fala que lá no fim dos tempos virão vários falsos profetas. Cara, para mim não é o fim dos tempos ainda, mas assim, Malafaia e Pablo Marçal são dois falsos profetas que usam a fé cristã para enganar as pessoas e enriquecer através disso. E para encerrar meu argumento aqui, eu vou trazer um versículo que eu costumo usar muito de Paulo. Paulo é um bom cara a ser estudado por todos os cristãos, porque ele aprendeu ao pé ali de Gamaliel, um filósofo, um estudioso, sabe? E com certeza Paulo nunca tentou enganar ninguém. Está escrito em 1 Coríntios 2 para frente, né? Vamos lá. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E eu encerro com esse trecho bíblico que, se todos conseguissem entender, ia fazer muita diferença na vida de vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e principalmente que o amor ao próximo é o nosso maior bem, sabe? E que crente, cristão, protestante não é de direita e nem de extrema direita. E se eu fosse escolher um lado de direita ou de esquerda para os cristãos, segundo as literaturas e as ações de Jesus Cristo, com certeza nós estaríamos na esquerda. Mas como a religião e os cristãos, segundo a palavra de Deus, não pode se misturar com a política, o ideal é que nós não escolhêssemos esse lado direita e esquerda. É que nós permanecêssemos neutro
a todas essas questões de política.